Boa noite, igreja. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com você. Amém? Penso eu que sou adventista há uns 18 anos. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um dueto assim. Parabéns à família. É uma alegria poder estar aqui com você. Tanto aqueles que estão aqui no presencial, mas nossos queridos que nos acompanham também através da internet. É um privilégio para mim poder encontrar você e juntos estudarmos a palavra de Deus. Aqui é o nosso local de encontro, onde encontramos-nos uns aos outros, mas também nos encontramos com o nosso Deus. Através da oração, através dos louvores, falamos a Ele e o adoramos também através de nossos dízimos e ofertas. Mas agora é o momento onde Deus Ele fala a nós através de sua palavra. Por isso, é um privilégio para mim poder estudar a Bíblia com você. E eu convido você a fechar os olhos para juntos, mais uma vez, orarmos a Deus. Santo Deus, Pai amado, a tua palavra será estudada nesse momento e necessitamos do auxílio de teu Santo Espírito, pois o mesmo foi quem inspirou os homens para escreverem a tua palavra, e Ele mesmo pode nos dar o claro entendimento dela. Por isso, ó Deus, lhe pedimos o perdão de nossos pecados, que teu Espírito abra nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, segundo tua vontade e teu querer, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 1, temos aqui o prefácio. Eu gostaria de chamar a sua atenção para observarmos aqui alguns pontos curiosos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E assim se inicia o Evangelho segundo Lucas. Agora eu convido você para o último capítulo deste Evangelho, capítulo 24. Observe comigo como que finaliza o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler apenas os subtítulos, ok? Chamo sua atenção para o subtítulo. Capítulo 24, o primeiro subtítulo, a ressurreição de Jesus. Agora venha comigo para o verso 13, somente o subtítulo. Os discípulos no caminho de Emaús. Agora venha comigo, verso 36, só o subtítulo. Jesus aparece aos discípulos. A partir do verso 44, subtítulo, Jesus explica as Escrituras. E o último subtítulo, a partir do verso 50, a ascensão de Jesus. E assim finaliza o Evangelho de Lucas. Agora venha comigo para o livro ao qual nós iremos estudar nessa noite, o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Temos aqui o prólogo. E agora sim, para contextualizar você, porque observamos o início do Evangelho de Lucas e o final, vamos agora ver o livro de Atos, a partir do capítulo 1. Verso 1 em diante diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar,
até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias? 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o que, igreja? Com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Por essas e outras razões, acredita-se que o autor do livro de Atos é o próprio Lucas. No Evangelho, ele retrata o ministério de Cristo, a vida de Jesus, Jesus escolhendo os discípulos, os seus ensinamentos, os milagres, Cristo preparando a igreja. Só que no final de seu Evangelho, os momentos finais ali, Cristo ele dá as últimas orientações, dá a bênção final e ele é levado aos céus. Só que a igreja permanece. E agora o livro de Atos é escrito, é como se fosse a continuação da história. Cristo foi para o céu, mas a igreja continuou. E em Atos, Lucas agora ele desenvolve, a história da igreja, o crescimento, o desenvolvimento da igreja que Cristo havia estabelecido. Ficou claro até aqui? Deu para entender? Interessante que, por alguma razão, Lucas escreve ao excelentíssimo Teófilo. E nós temos acesso a esse livro maravilhoso, Atos dos Apóstolos. Alguns dizem que seria melhor nomeado, como Atos do Espírito Santo. Eu convido você para o versículo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Venha comigo para o verso 12. Diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. O que diz o versículo 14? Todos estes perseveravam unânimes em que, igreja? Em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja, Jesus marcou seu último encontro com os discípulos em Betânia, num monte chamado Olival. A distância era como se fosse uma jornada de um sábado. E Jesus ele deu as orientações finais aos discípulos: olha, voltem para Jerusalém e fiquem lá, até que se cumpra a promessa de meu Pai. Qual era a promessa? Que eles receberiam o poder, o Espírito Santo sobre eles. Cristo é levado aos céus e os discípulos seguem a ordem do Mestre. Eles voltam para Jerusalém e quando chegam ali, eles vão para um local chamado de cenáculo. O que é o cenáculo? É a sala de estar da casa de alguém. Eles se reuniram em um pequeno grupo na casa de um dos irmãos e ficaram ali reunidos, unidos em oração. E a primeira lição que podemos aprender aqui com esta igreja, a igreja primitiva, que foi uma igreja vitoriosa, triunfante. Se nós quisermos hoje ser uma igreja vitoriosa e triunfante, temos que aprender com eles. E a primeira coisa que eles fizeram foi se reunir em pequenos grupos, estar unidos em oração. Deixa eu te perguntar, você tem participado de pequenos grupos? A igreja do Marco tem vários pequenos grupos. Se você tem o desejo de participar, de conhecer qual o pequeno grupo mais próximo da sua casa e em que dia da semana ele acontece, você pode nos procurar. Procure os anciãos, procure a equipe de pastores e nós teremos a alegria de informar a você um pequeno grupo. É um culto que é feito na casa de algum irmão. E ali no pequeno grupo você tem a oportunidade
de não somente ouvir a mensagem, mas também de falar e de exercitar seus dons. Talvez aqui na igreja você ainda não se sente assim capaz ou seguro de subir no púlpito para pregar ou para orar. Não se preocupe, lá no pequeno grupo você pode exercitar, desenvolver o seu dom, e quando você se sentir capaz, aí você vem aqui. Participe de um pequeno grupo. A igreja primitiva, eles se reuniram, estavam todos reunidos, unidos em oração, unidos uns aos outros. Também talvez aqui na igreja, a gente vem e um irmão senta desse lado e o outro irmão senta do outro lado, eles nunca talvez vão se conhecer, mas se forem num pequeno grupo, talvez eles fiquem próximos, e aí se cria uma grande amizade. É interessante que Cristo apareceu aos discípulos durante um período de 40 dias. E estes discípulos agora reunidos em um pequeno grupo, eles passaram cerca de 10 dias unidos em oração. E qual era o conteúdo de sua oração? Diversos. Mas penso que a maior petição deles era que Deus cumprisse a sua promessa, a promessa do Pai. Havia sido deixado para eles, mas eles não estavam parados de braços cruzados, eles oravam, clamando para que Deus cumprisse suas promessas na vida deles. Hoje nós, como igreja, olhamos para a Bíblia e vemos que existem centenas de promessas de Deus para nós, para seu povo, para a sua igreja. Qual a nossa atitude diante dessas promessas? Eu vou ficar parado, de braços cruzados, esperando a promessa se cumprir na minha vida? Sim ou não? Não. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que clamar. Eu tenho que pedir, Senhor, cumpra a tua promessa. Quando você estiver estudando a Bíblia, você ver uma promessa na Bíblia, ore a Deus, Senhor, eu quero que essa promessa se cumpra na minha vida. E ore e peça, com espírito de humildade, é claro, mas peça. O próprio Senhor aconselhou a seus discípulos, venha comigo, deixa marcado Atos, mas venha comigo para Lucas mais uma vez, no capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 9, deixa marcado Atos, que nós vamos voltar para lá, mas venha comigo para Lucas, capítulo 11, a partir do verso 9. O texto diz assim, por isso vos digo, quem que está dizendo? É o próprio Jesus. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Verso 13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o que, igreja? Dará o que? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Talvez eu e você tenhamos a tendência de olhar esse texto e aplicar coisas terrenas a coisas materiais. Ó, pedir, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Mas no finalzinho Jesus ele é bem claro, ele diz, o Pai está ansioso talvez para derramar o Espírito Santo a quem lhe pedir. Eu fico imaginando Deus assim, ó, inclinado, pronto para lançar a bênção sobre nós. Mas muitas das vezes não pedimos. Ou quando pedimos, pedimos errado. Pedi e dá-se-vos-á. Venha comigo para Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois de 10 dias ali orando, ao se completarem os 50 dias,
É dia de Pentecostes. E Deus, Ele atende ao clamor da sua igreja e Ele cumpre a sua promessa. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde, igreja? No mesmo lugar. Que lugar era esse? Era no cenáculo, era no pequeno grupo, era na casa do irmão. E eles estavam unidos, batendo papo. Eles estavam unidos em oração. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, verso 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um. Ninguém ficou de fora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deus atende ao clamor da sua igreja. Ele cumpre as suas promessas, Ele é fiel. Não há nada de errado em pedirmos coisas materiais. Você pode. Mas em primeiro lugar, devemos buscar o quê? Reino dos céus, sua justiça. As outras coisas nos serão acrescentadas. Se tem promessas que certamente Deus cumprirá na minha e na sua vida, são promessas que estão relacionadas às coisas espirituais. Se você pedir, certamente Deus Ele vai te dar. Chama a sua atenção. Por que aqui foi manifestado o dom de línguas? Alguns dizem por aí afora que o dom de línguas é a clara evidência do batismo do Espírito Santo. Mas deixa eu te perguntar, Jesus falou em línguas? Certo, ele falava aramaico, conheceu o hebraico e o grego também. Mas ele falava em línguas estranhas, como muitos sugerem por aí? Sim ou não? Deixa eu te perguntar, Jesus tinha o Espírito Santo, sim ou não? Mateus capítulo 4 fala, ou melhor, capítulo 3 fala sobre o batismo de Jesus. E ele é bem claro, quando Jesus sai da água, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. A voz de Deus fala, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Por que aqui é manifestado o dom de línguas em sua igreja? É porque era dia de Pentecostes, era festividade, haviam pessoas de vários lugares do mundo, estavam em Jerusalém, e essas pessoas necessitavam ouvir a pregação. O Espírito Santo, ele capacita a sua igreja conforme a necessidade, tanto da igreja quanto do campo. Não significa que toda vez o Espírito Santo vai dar o dom de língua às pessoas, não. O Espírito Santo distribui os dons como Ele quer. E de acordo com o texto bíblico, é levado em conta a necessidade da igreja e é levado em conta a necessidade do campo missionário. Eu te pergunto nessa noite, qual a necessidade dessa igreja? Qual a necessidade sua de maneira individual? Qual a necessidade desse campo missionário, esse bairro, essa vizinhança? Qual a necessidade do seu campo missionário lá na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, faculdade ou escola? O Espírito Santo quer capacitar você de acordo com suas necessidades e de acordo com a necessidade
do campo missionário, da sua área de atuação, aonde você pode pregar. Venha comigo, verso 5 explica para nós um pouquinho mais a respeito do dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, verso 7, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. O que é uma língua materna? Qual a língua materna do brasileiro? Qual é? Português. Qual a língua materna do japonês? Qual? Japonês? Qual a língua materna do norte-americano? Inglês. Qual a língua materna do inglês? Inglês britânico. Qual a língua materna do chinês? Mandarim. Aqui, Pedro e os demais apóstolos, eles falavam línguas estranhas que ninguém entendia nada, era isso? As pessoas aqui testemunham como os ouvimos falar em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Frígia. Temos pelo menos aqui cerca de 8 nações. E cada um ouvia as grandezas de Deus em sua própria língua. Pedro e os demais apóstolos talvez não tiveram oportunidade de estudar e aprender esses outros idiomas. Havia necessidade de que eles pregassem. E eles não tinham essa capacidade. O Espírito Santo, então, capacita a sua igreja. Agora temos um detalhe muito importante a ser levado em conta. Deus, ele não supre a negligência da igreja. Hoje, nós temos muitas oportunidades de estudar e aprender outro idioma. Se eu não for atrás, estudar, pesquisar, aí eu quero que Deus me dê o dom de línguas. Deu para entender? Aqui era uma necessidade. Pedro e os demais apóstolos mal sabiam escrever a sua própria língua. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Uma outra lição que aprendemos aqui, o propósito, o objetivo, a finalidade do dom espiritual. É para o engrandecimento de Pedro, Tiago, João dos apóstolos? Não. É para anunciar a grandeza de quem? De Deus. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Você tem usado para engrandecer a si mesmo? Ou você tem usado para engrandecer a Deus? Verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Uma outra lição que eu aprendo nessa história: sempre haverá 2 públicos.
Sempre haverá dois auditórios. Toda vez que alguém se levantar para pregar, por mais usado pelo Espírito Santo que essa pessoa possa ser, haverá aqueles que vão zombar, que vão rejeitar a mensagem. Mas também haverá aqueles que serão despertados. Eles vão perguntar: o que significa isso? O que isso quer dizer? E eles vão sentir o interesse e o desejo de aprender e conhecer mais. Eles serão atraídos pela mensagem e serão conduzidos por ela a Deus. Aqueles que já deram estudo bíblico, já visitaram, que se colocam no campo missionário, certamente já passaram por situações complicadas. Talvez a pessoa te xingou, te ofendeu, te maltratou. Você foi lá falar de Deus para ela e ela te rejeitou. E a gente fica triste. Mas lembre-se, sempre haverá esses dois públicos. Aqueles que vão te maltratar, vão te rejeitar. Mas sempre haverá alguém que será tocado por sua pregação. Por isso não desanime. Não fique desmotivado. Deus, Ele quer usar você. E Deus, Ele quer capacitar você. Talvez alguém aqui nessa noite diga: mas eu não tenho dom nenhum. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei orar. Lembra o que Jesus falou? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Que busca, ele encontra. Aquele que bate na porta, a porta se abre para ele. O Pai dará o Espírito Santo a quem lhe o pedir. Isso é uma promessa. É para mim, é para você. Há um tempo atrás eu pensava que eu não tinha dom nenhum. Mas hoje eu olho para a Bíblia e entendo. Se eu pensar ou se eu falar, se eu achar que eu não tenho dom nenhum, é a mesma coisa que eu disser que eu não tenho Espírito Santo, porque a Bíblia é clara em dizer: o Espírito Santo, ele distribui os dons. E ele quer capacitar você. Se você não sabe qual é o seu dom, peça para Deus, Ele vai te mostrar. E se você já sabe qual é o seu dom, mas talvez ele está atrofiado, desenvolva. Busque aperfeiçoar o seu dom e use para anunciar as grandezas de Deus. Eu chamo sua atenção para o versículo 22 e 23. É um trecho do discurso de Pedro. O verso 22 e 23 diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Que interessante, Pedro fala para a gente que ali naquela multidão que estava diante dele, diante da igreja primitiva, ouvindo a pregação, muitos daquela multidão fizeram parte de uma outra multidão, que estavam diante de Cristo, gritando: crucifica-o. Os mesmos que condenaram Jesus estavam agora aqui ouvindo a pregação. Mas aplicando para nós hoje, como eu e você podemos crucificar a Cristo? Quando negligenciamos o estudo da Bíblia, a oração, a comunhão. Por quê? Porque tudo que Cristo passou foi para que eu e você tivéssemos a oportunidade
de falar com Deus e ter a certeza de que Ele nos escuta. Se Cristo não tivesse morrido, isso não seria possível. Cristo sofreu o que Ele sofreu para que eu e você pudéssemos poder abrir a Bíblia, estudar e entender as verdades do reino de Deus que nos são reveladas por seu Espírito. Se Cristo não tivesse morrido, se Ele não estivesse ascendido ao céu como intercessor, o outro Consolador Ele não viria. Quando negligenciamos a oração, o estudo da Bíblia, a comunhão com Deus, estamos tornando vã o sacrifício de Jesus. É como se o crucificássemos novamente. Mas a mensagem ela não termina aqui. Pedro ele continua. Para finalizarmos, venha comigo para o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chama. Pedro pensou em mim e em você. Ele falou há milhares de anos atrás, essa promessa é para nós hoje, mas também é para aqueles que o Senhor ainda vai chamar, aqueles que estão muito longe, essa promessa também é para eles. E essa promessa se estende ao longo dos séculos e chega a mim e a você. Para vós outros é a promessa, para os vossos filhos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e para receberes o dom do Espírito Santo. Quantos aqui querem receber o dom do Espírito Santo nessa noite? Não amanhã, não depois, hoje, aqui e agora. Verso 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse é o resultado de uma igreja que ora. Esse é o resultado de uma igreja que está unida. Esse é o resultado de uma igreja que clama a Deus para que Ele cumpra as suas promessas. Esse é o resultado de uma igreja que é capacitada pelo Espírito Santo, que recebe dons e que usa esses dons para pregar e anunciar as grandezas de Deus. Em um sermão, em um apelo, quase 3.000 pessoas foram batizadas. O que Pedro e os demais apóstolos fizeram aqui foi uma colheita. Não podemos também correr o risco de nos iludir, talvez enfeitando a igreja, talvez trazendo aí um bom pastor que prega bem, um quarteto muito legal aí, que canta bom, bonito, e com isso a gente vai conseguir alcançar grandes resultados. Se antes não for feito o trabalho missionário, isso é um erro. O que Pedro e os demais apóstolos fizeram foi uma colheita. Antes, o trabalho missionário já havia sido feito. Sabe por quem? Quem arrisca dizer? Quem que ia de casa em casa visitando as pessoas? Debaixo de sol, talvez de chuva. Quem que ia de um lado para o outro, atravessava rios,
visitando, curando, pregando, libertando. Quem que fazia? Jesus. Incansavelmente. É por isso que encontramos na Bíblia um relato que diz que no meio de um barco, no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele não parava. Existe uma situação em que os discípulos falam: Senhor, o Senhor precisa comer. Aí ele diz: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Ele não parava. Ele plantou a semente. Hoje, se nós queremos conduzir muitas pessoas ao batismo, conduzir muitas pessoas a Cristo, nós precisamos fazer o trabalho missionário, visitando, estudando a Bíblia com elas, orando com elas, levando medicamentos, a cura, alimentando as pessoas, vestindo as pessoas que necessitam. Certamente, com o trabalho missionário concluído, podemos então fazer uma linda celebração. Certamente teremos um resultado como o da igreja primitiva. Uma outra promessa que Cristo deixou: que coisas maiores nós faríamos. Coisas maiores nós faríamos. Quer você nessa noite se colocar à disposição do serviço do Senhor? Quer você nessa noite dizer: Senhor, eis-me aqui, me capacite e me use, me dê a disposição que Tu tinhas, me dê a coragem, me dê a ousadia e me dê a sabedoria, para que eu possa ir aos necessitados. Senhor, me abençoe para que eu possa abençoá-los. Quer você fazer esse compromisso com o Senhor Jesus nessa noite? Fique de pé, eu quero orar por você. Feche seus olhos, abra o coração, vamos falar com Deus. Santo Deus, Pai amado, Te somos gratos, Senhor, porque a igreja primitiva foi uma igreja vitoriosa. Hoje nós podemos olhar para eles com alegria e aprender com o exemplo que eles nos deixaram. Ó Senhor, se temos falhado, negligenciado algo, nos perdoe, ó Pai. Envie Teu Espírito sobre nós, cumpra as promessas em nossa vida. Que Teu Santo Espírito conceda a nós dons espirituais. Se há alguém aqui nessa noite que não reconhece qual é o seu dom, Senhor, mostre a cada um de Teus filhos aquilo que Tu destes a ele, a ela. Seja o dom de cantar, de pregar, de orar, seja o dom de distribuir um folheto, seja o dom de limpar a igreja, seja o dom de talvez doar uma cesta básica, roupas, enfim, Senhor, que possamos reconhecer as dádivas que Tu nos deste, tanto materiais quanto espirituais, e que possamos, ó Deus, usar nossos talentos, nosso tesouro, nosso tempo e nosso templo para anunciar as grandezas do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é nosso humilde pedido nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Mas nós não queremos que esse culto seja simplesmente um fato passageiro. Nosso louvor tem que ser eterno. E Deus tem que continuar no nosso coração, mesmo quando nós saímos daqui. É por isso que a gente vai pedir agora. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo. Quando eu sair,
Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Com o coração agora. Permaneça